Pode ser que tenhamos o retorno de Lloyd Augusto ao Vasco, jogador que está emprestado atualmente ao Rizaspor da Turquia e que tem o seu contrato de empréstimo se encerrando nesse meio do ano. Ainda não existe uma definição se o time da Turquia vai comprar o Lloyd ou se ele vai retornar desse empréstimo e vai terminar o seu contrato com o Vasco, se o Vasco vai buscar outro empréstimo para o atleta, mas no vídeo de hoje eu vou te mostrar como ele está jogando lá. Será que está jogando bem? Será que está jogando mal? Será que melhorou o seu futebol? Como é que estão as atuações do Lloyd Augusto? Então é muito importante que tu deixe o like aí embaixo e é muito importante que você compartilhe esse vídeo nos grupos de Vasco, de WhatsApp, porque querendo ou não, o Lloyd Augusto é um jogador assim que ainda é um ativo do Vasco. Foi comprado pelo Vasco, o Lloyd. Será que ele tem alguma chance de recuperar o seu futebol, dar a volta por cima ou não? Eu acho que o maior problema do Lloyd sempre foi aqui, ó, cara. Nem é tanto de futebol. Futebol é um jogador ali ok, mas quando chega na parte mental, meu amigo, atrapalha tudo dele ter o desempenho que ele poderia até ter. Vou te mostrar agora. Vem comigo. Pra gente começar a entender, né, cara, o Lloyd Augusto ele está emprestado ao Rizaspor da Turquia. E a gente percebe aqui que nessa temporada 25-26, que foi a última que ele jogou, ele teve a nota média lá de 6,88, teve aqui alguns jogos bem interessantes, teve outros jogos mais abaixo, ele estava atuando, caindo um pouco mais pelo lado direito, mas ele joga nos dois lados do campo, né, ele pode ser um ponto pela direita, um ponto pelo lado esquerdo, ele fez 21 jogos lá, uma quantidade interessante, 14 como titular, marcou 3 gols, deu 2 assistências e criou 3 grandes oportunidades de gols. Números razoáveis, né, cara? Melhores do que os números que ele teve no Vasco, com certeza. E aqui a gente percebe que ele teve um acerto de passes interessante, um acerto de cruzamentos legal também. Esses 3 gols dele foram com a perna direita, esses gols do Lloyd Augusto. Destaque que ele teve um percentual de acerto de dribles legal, de 61% de êxito. Números melhores do que ele teve na passagem pelo Vasco. O Vasco comprou ele ali na casa de 2,5 milhões de dólares. Agora eu vou te mostrar no campo e bola, não são tantos lances assim, mas alguns lances do Lloyd Augusto e como é que foi o desempenho dele atuando no Rizaspor. Vem! É assim que está jogando atualmente Lloyd Augusto no Rizaspor da Turquia. Começa aí com esse gol marcado por ele, um lance que ele consegue saltar a pressão, estava atento, recuperou a posse de bola, tabelou com o companheiro e finalizou bem cara a cara com o goleiro. Uma percepção que eu tive é que ele se saiu bem atuando mais pelo lado direito, um lado que ele praticamente não jogou pelo Vasco, né? Até onde ele jogava mais pelo lado direito antes dele vir para o Vasco. No Vasco que ele virou mais um ponto pelo lado esquerdo, ele marcando mais um gol em situação cara a cara contra o goleiro, sustentando bem o contato. Cara a cara ele conseguiu ter a calma e definir debaixo das pernas do goleiro, fez uma boa definição. Esse aqui é um grande gol do Lloyd, né? Um belo de um gol dele. Uma jogada interessante, ele faz o mapeamento, vê que tá com espaço, vai pro 1 contra 1, né? Abre ângulo e aí faz essa bela finalização, marcando esse golaço, cara. No Vasco a gente viu o Lloyd Augusto fazer até algumas boas finalizações. Teve até aquele lance que marcou, né? Ele botando a mão aqui na orelha. E aqui pra gente finalizar os melhores momentos dele lá, essa excelente assistência que ele deu pro seu companheiro marcar esse gol. Interessante desse lance aqui que a gente percebe que, cara, o Lloyd ele não é um jogador totalmente cru tecnicamente. É óbvio que é um nível de enfrentamento mais baixo do que no Campeonato Brasileiro, mas em alguns momentos quando ele entrava no Vasco, e eu falo que é até pelo lado psicológico, o Lloyd ele era um jogador que, cara, errava coisas muito básicas, porque ele estava pressionado e não conseguia jogar. E algo que o Vasco precisa fazer é entender, às vezes, se aquele jogador ele tem a parte mental para aguentar e sustentar uma pressão de jogar no Vasco. Muito fácil, às vezes, entre aspas, você jogar em um time que tu não tá sentindo pressão, que tu joga solto, do que tu jogar em um time que tu sabe que se tu errar, a torcida vai chiar, vai te criticar. Então, é um perfil de jogador que o Vasco precisa buscar diferente. Mas a gente vê que o Lloyd não é um cara totalmente cru tecnicamente. Não acho que é jogador pro Vasco. Não é um jogador que vai mudar o patamar do Vasco, seria só mais um no elenco, na minha opinião, pode ajudar com assistência aqui, um gol ali, mas não é um jogador que muda o patamar do Vasco. E se não é um jogador que muda o patamar do Vasco, já dos níveis que a gente tem no elenco, até às vezes pior, eu acho que seria interessante um retorno dele. Mas tem um relato legal pra gente entender um pouco sobre o Lloyd. O Souza, ex-volante do Vasco, teve uma passagem muito ruim agora pelo Vasco recentemente, saiu praticamente sem jogar. Ele tinha falado que o Ryan era um jogador que ia estourar no Vasco, parecido com o Adriano Imperador, e todo mundo riu na época. Depois agora o Ryan tá na Copa do Mundo, jogando muita bola e tudo mais. E ele que treinou com o Lloyd, né, conviveu ali com o Lloyd no Vasco, ele falou
Cara, o Lloyd nos treinos, ele é um cavalo, ele é um jogador que arrasta, um jogador difícil de você marcar, um jogador muito forte, um jogador que finaliza bem, mas chega no jogo as coisas não acontecem da mesma forma como acontecem no treino pra ele. E ele também falou, o Lloyd é maluquinho da cabeça. Então isso é um ponto que, assim, às vezes o cara até tem talento, até tem força, velocidade, atributos físicos que são importantes pro futebol atualmente, e que com certeza fizeram o Vasco buscar a contratação dele, mas a parte mental não acompanha para ele ter um desempenho interessante dentro de campo. Mas esses são os lances que a gente conseguiu aqui reunir do Lloyd, né? Com certeza tiveram mais lances legais dele, mais acertos também, tiveram mais erros. Mas eu peguei aqui um compilado de lances interessantes, buscando. Não é tão fácil você buscar lances da liga lá da Turquia, cara. Mas é isso, gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilha nos grupos de Vasco de WhatsApp para chegar ao maior número de pessoas possível. Eu fico nessa abração do Francesco, com nós, fui!